Bom, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um evento do COUP. É uma comissão que foi criada no Instituto de Biologia para prevenir doenças relacionadas ao estresse. Tá? Então, a gente tem feito uma série de estratégias aí e uma delas é pensar ou conhecer coisas que nos assustam, que nos causam medo. Bom? Então, a turma do Fique Sabendo já esteve aqui no campus, a turma da Secretaria de Vivência do campus já esteve aqui falando conosco, e agora, então, eu fico muito feliz de ter conosco aqui a Miriam para falar sobre as aves, que vocês vão saber em detalhes o que é, como funciona, e a Maria Augusta e a equipe da mediação, para vocês entenderem como funciona, o que é e o que vem fazendo aqui na Unicamp, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês e desejo para nós um bom evento. Lívia, que você a falar. Pessoal, eu sou a Vivian, eu sou assistente social, eu sou responsável técnica, né, pelo SAVES, que é o Serviço de Atenção à Violência Sexual. Queria agradecer o convite da professora Dora, né, primeira vez que eu estou no ID, desde que entrei no SAVES, faz 1 ano e meio mais ou menos, primeira vez que eu estou em roda de conversa aqui no ID. E para nós do SAVES, qualquer oportunidade de falar sobre a política que a gente tem em funcionamento na Unicamp, falar sobre o trabalho do SAVES é muito importante, por 2 motivos. Acho que primeiro porque tanto a política como o SAVES, né, são recentes na universidade, então ainda é muito pouco conhecido, né, ambos. E em segundo lugar, porque eu acho que isso é um trabalho que tem que ser contínuo, né, acho que muitas pessoas, principalmente quando a gente fala de alunos, né, entram e saem da universidade, funcionários novos chegando, né? Então é importante a gente estar sempre falando sobre isso, né? Sobre a política de combate à violência sexual que a gente tem em funcionamento e sobre o trabalho do SAVES, tá? Bem, então eu vou dividir minha fala, né? Dividir não, porque eu acho que é tudo meio que junto e misturado, né? A política, que é essa política de nome enorme, né? Política de combate à violência sexual e à discriminação baseada em gênero ou sexualidade, né? E o trabalho que a gente desenvolve no Serviço de Atenção à Violência Sexual, que é o SAVES. Bom, a gente sabe que a violência sexual é um problema bastante sério, né? Um problema que afeta muito a saúde física, mental, a sensação de bem-estar, de segurança das pessoas envolvidas, né? Mas não só das pessoas diretamente envolvidas, mas da sociedade de forma geral, né? Quando a gente fala nas universidades, nos ambientes de ensino, a incidência de episódios dessa natureza contribui para a criação de um ambiente hostil, um ambiente intimidante, um ambiente inseguro, um ambiente que não é favorável, né, ao cumprimento das atividades fins da universidade, que está muito relacionado à questão de ter condições, né, plenas para que as pessoas desenvolvam suas habilidades, né, suas potencialidades. E aí a gente sabe também, né, que a violência sexual é um fenômeno que não afeta igualmente toda a população, né? Então, afeta mais esse grupo, né? Então, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres com necessidades especiais e as pessoas LGBTQIA+, são os grupos mais vulneráveis, né, a esse tipo de violência. Então, a partir de 2019, a gente tem na Unicamp essa política, né, política de combate à violência sexual. Também em 2019, a gente tem a criação da DEDH, que é a Diretoria Executiva de Direitos Humanos,
A gente tem a criação da Comissão Assessora de Gênero e Sexualidade e a gente tem o SAFs, tudo no ano de 2019, né? E aí, quando a Unicamp implementa essa política, ela se coloca na posição de não tolerar práticas de discriminação baseada em gênero ou sexualidade, de violência sexual no âmbito da Unicamp, né? E assume um compromisso, né, para garantir um ambiente seguro para que todas as pessoas tenham condições de desenvolver as suas potencialidades na sua diversidade. E aí, junto com a política, e isso que é importante quando a gente tem uma política como essa, né, institucionalizada, é a criação desse aparelho normativo, né, desse conjunto de leis mesmo, que aqui dentro é lei, né, que são as GRs, Gabinete do Reitor, nas resoluções, que vão nortear, que vão embasar o funcionamento dessa política e vão embasar a atuação dos SAFs também, tá? Então aqui eu só trouxe as principais, eu destacaria a 5 de 2020, que é a resolução GR que fala do uso do nome social enquanto direito no âmbito da universidade, né? E a GR 86 de 2020, que vai falar sobre a política em si, vai falar sobre o protocolo de atendimento, vai falar sobre a atuação dos SAFs, né? São as resoluções que a gente mais usa aí no dia a dia. Mas afinal de contas, né? O que é violência sexual? Eu vou tentar me ater aqui ao conceito que é utilizado dentro da política da Unicamp. Então, o que para a Unicamp, o que para a política que a gente tem na Unicamp hoje é considerado violência sexual? Então, é qualquer comportamento de teor sexual ou comportamento dirigido à sexualidade de uma pessoa, né? E comportamento esse, né, considerado indesejável, inoportuno, impertinente, ofensivo, a pessoa a quem esse comportamento, pela pessoa a quem esse comportamento é dirigido, tá? E aí, dentro de violência sexual, a gente tem alguns tipos, né, que a resolução traz, né, a GR 86 de 2020. Então, assalto sexual ou estupro é um deles, né, um desses conceitos que a resolução traz, que é como qualquer forma de contato sexual sem o consentimento de uma pessoa, podendo variar de um toque indesejável, né, até a relação sexual forçada. Então é comum as pessoas acharem que assalto sexual ou estupro é mais, fala-se mais em estupro, né? É muito comum as pessoas acharem que o estupro é a relação sexual forçada com penetração. E não é só isso, né? E isso não é a nossa resolução, a nossa política interna que está dizendo, né? Isso é para a legislação brasileira. Então, assalto sexual ou estupro pode ser até um toque de cunho sexual que tenha sido cometido sem o consentimento da outra pessoa, tá? Assédio sexual é um conceito também que traz aí, que a política traz, né? Que a resolução traz esse conceito, né? Como importante, que é uma definição longa aí, mas eu acho importante a gente passar por ele, tá? Então, como emissão de comentários, conduta, exposição ou perseguição vexatórios relacionados com sexo, gênero, orientação sexual ou identidade de gênero, sabendo se ou sendo razoável supor que seriam indesejáveis. Inclui aqui a divulgação de imagem que implique a sexualidade de uma pessoa sem o consentimento dessa pessoa, né? E todo ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Depois, a gente traz alguns exemplos assim, de situações para ficar um pouco mais claro assim, do que a gente está falando, né? E o conceito de discriminação baseada em gênero ou sexualidade, né? Como qualquer situação que configure a exclusão de um indivíduo de participação ou de benefícios relacionados aos estudos ou trabalho, com base ou na sua orientação sexual, né, ou na sua identidade de gênero. E aí, assim, quando a gente fala de violência sexual, consentimento é um conceito que a gente está toda hora falando sobre isso. A gente fala e menciona consentimento, fala do consentimento. Consentimento e constrangimento são dois conceitos fundamentais que a gente está toda hora voltando nisso e falando sobre isso, né? Então, o que é consentimento?
Alguém sabe? Sem ler aí. A gente permitir, né? Então, o consentimento nada mais é do que conceder a permissão ou a autorização, né, ou a concordância em se engajar em uma atividade de cunho sexual, né? E aí, só que assim, ó, consentimento, ele tem que ser dito, né? Então, ele tem que ser dado de forma explícita, consciente e voluntária. Então, explícito tem que ser dito. Eu tenho que dizer sim, ou eu tenho que dizer eu quero, ou eu tenho que dizer tô afim, ou eu tenho que dizer vamos, enfim. Eu tenho que verbalizar o consentimento, eu tenho que dizer que eu quero, né? Que eu estou de acordo. De forma consciente, ou seja, eu tenho que estar em plenas condições, né, e faculdades mentais para dizer que eu quero, para dizer sim. Né? Então, por exemplo, se eu estiver sob efeito de alguma substância psicoativa, eu não posso dar consentimento. Porque se ele não pode ser dito de forma consciente, então a gente não considera que teve, né? Então, se eu estou sob efeito de substância psicoativa, se eu estou dormindo, ou se eu estou desacordada, em nenhuma dessas situações a gente pode dizer que houve consentimento, tá? E voluntário, ou seja, que só depende da vontade da própria pessoa, e não de terceiros, de pressão externa, né? Depende da vontade da própria pessoa exclusivamente. E um ponto importante quando a gente fala de consentimento é que a existência, né, de uma relação anterior, ou de um namoro anterior, ou de um engajamento de cunho sexual anterior, então, sei lá, às vezes eu nem tinha um relacionamento, assim, né, formal com uma pessoa, mas se eu já me engajei sexualmente, eu já me envolvi, né, para ter sexo com essa pessoa no passado, ou já manifestei interesse no passado, não quer dizer que eu vou querer sempre. Não quer dizer que eu vou querer sempre me engajar numa atividade de cunho sexual com aquela pessoa. Não quer dizer que eu vou estar sempre afim, não quer dizer que eu vou sempre querer, tá? Então, a existência de um namoro ou engajamento anterior em práticas de natureza sexual não pode nunca ser por si só tomados como indicador de consentimento, tá? E a responsabilidade de cada um dos envolvidos naquela relação é garantir, né, ter a certeza de que obteve o consentimento do outro. Então, mais do que eu ter que dizer, é eu garantir que o outro consentiu, né? Outros pontos fundamentais, né, super importantes quando a gente fala de consentimento. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Então, no começo de uma relação, né, pode ser que eu sinalizei, né, que queria, né, que estava afim. Então, eu consenti com aquela relação, com aquela atividade, né? E aí, no decorrer, algo aconteceu que me deixou desconfortável, que eu não gostei, enfim. E eu mudo de ideia, né? Eu não quero mais. A partir daquele ponto, eu não quero mais. Então, o consentimento pode ser revogado a qualquer momento e isso precisa ser absolutamente respeitado. Então, não quer dizer que no começo, não é porque no começo eu concordei, eu consenti, não quer dizer que eu vou até o final da relação, estou consentindo e tá tudo bem. Então, se eu sinalizo que a partir daquele momento não há o consentimento, isso precisa ser respeitado. E qualquer comportamento a partir disso é considerado violento, tá bom? E aí a gente traz alguns exemplos, né, de situações, de condutas que, para a política que a gente tem em funcionamento na Unicamp, podem ser caracterizadas como violência sexual, tá? Então, tocar, abraçar, beijar, encostar em alguém com conotação sexual ou mostrar partes íntimas do corpo sem que haja o consentimento da outra pessoa, causando constrangimento. Contar piadas, né? Ou fazer comentários de natureza obscena ou sexual que causam constrangimento na outra pessoa. Enviar mensagens de natureza sexual, né? Ou compartilhar conteúdo pornográfico sem o claro consentimento da pessoa que vai receber essas mensagens ou que vai ter acesso a esse material, né? Fazer piadas ou comentários não solicitados sobre o corpo da pessoa, sobre a forma como a pessoa se veste,
sobre a maneira que se comporta, sobre com quem se relaciona, convidar repetidamente uma pessoa para sair ou para sexo, né? Ficar insistindo num flerte já sabidamente não correspondido, né? Ou uma atividade ou uma relação que já não foi consentida, né? E aí a gente traz como exemplo também o stilting, né? Que tem sido muito debatido e falado, que é o ato de retirar o preservativo durante o ato sexual sem que haja o consentimento da outra pessoa. O stilting, ele pode ser caracterizado até, tem um artigo que pode, no Código Penal, agora esqueci o número do artigo, mas que pode ser considerado violência sexual mediante fraude, né? Porque se o parceiro retira o preservativo, se a relação foi consentida só com o uso do preservativo, o parceiro ou parceira retira o preservativo sem o consentimento do outro, e muitas vezes sem que o outro até perceba, isso pode ser considerado violência sexual. Intimidar, hostilizar, ofender pessoas LGBTQIA+, desrespeitar o uso do nome social, desrespeitar ou criar obstáculos ao direito de que as pessoas utilizem os sanitários de acordo com a identidade de gênero de cada um. Então, são alguns exemplos que a gente pensou aí, mas né, com certeza tem muitos outros, mas são alguns exemplos que a gente gosta de trazer para que as pessoas tenham um pouco mais de clareza, né, sobre o que a gente está falando. Bem, então voltando um pouquinho, né, na linha do tempo aí. Então, 2019 implementa a política, a criação da DDH, da Comissão Assessora de Gênero e Sexualidade, do SAVES não, né, dessa estrutura, e aí se viu a necessidade de que houvesse um local, um espaço, né, que pudesse acolher as pessoas que se viram envolvidas em situações de discriminação de gênero ou de violência sexual, né? E prestar assistência a essas pessoas e também servir como referência. Então, a partir do momento em que o SAVES é implantado, todas as situações, né, relacionadas à violência sexual, discriminação baseada em gênero e sexualidade, precisam ser referenciadas para o SAVES. Tá? Então, qualquer pessoa que tenha ou vivenciado, ou testemunhado, ou recebido um relato de violência sexual ou de discriminação de gênero e sexualidade, precisam entrar em contato com o SAVES. A partir da implantação do serviço, as tratativas com relação a essas situações não são mais descentralizadas, não são mais direto ali nos órgãos, nos institutos, nas unidades onde aquele episódio aconteceu. Né? Mas isso vai ser tratado de maneira centralizada no SAVES. Por quê? Porque a gente tem uma política, porque a gente tem um protocolo de atendimento, porque a gente já tem desenhado a maneira, né, de se fazer aí as coisas, né, e que é institucionalmente já validado, digamos assim, e a maneira também ideal de prestar assistência para as pessoas que se viram envolvidas. Acho que esse é o ponto, né, para mim, o mais importante. Né, e acho que é o objetivo principal do SAVES, né? Ser e oferecer, né, suporte e apoio para as pessoas, para os membros da comunidade que se viram envolvidos ou envolvidas em situações assim, né? Isso é um pouquinho do que eu já falei agora, né? Que as situações de violência sexual, então de discriminação baseada em gênero, passam obrigatoriamente a ser tratadas pelo SAVES e não mais de maneira descentralizada, né, nas unidades e institutos. Bom, então qualquer pessoa que tenha vivenciado, testemunhado, recebido um relato de violência sexual ou de discriminação, pode entrar em contato, pode não, deve entrar em contato com o SAVES, né? Só uma observação importante, que naquelas situações em que houve relação sexual forçada, é extremamente importante que as pessoas envolvidas procurem um serviço médico de urgência, porque existem algumas providências, né, médicas mesmo, urgentes, que precisam ser tomadas e tratadas. Então, por exemplo, com relação a uma gravidez indesejada, os testes todos, a profilaxia para as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, aqui dentro da Unicamp, casos de mulheres cis ou homens trans, o CAISME, né, que infelizmente, quando a gente fala de tratamento médico, né, questão de saúde ainda é muito centralizada e focada no sexo biológico,
né? Então, mulheres cis e homens trans com atendimento no CAISM em 24 horas, né? E homens cis e mulheres trans dentro da Unicamp, a UER, né? O PS e o HC, ou então o Hospital Marigate, o PS Ouro Verde, os outros dois serviços também são referência, né? Nesse tipo de atendimento. E aí, bom, falar mais um pouquinho sobre esse espaço, né, do SAVES. Então, alguns pontos aí que eu ainda não falei. Então, por exemplo, fiquei sabendo de uma situação de violência sexual que aconteceu no meu instituto, né, eu como aluno, como funcionário, né, independente. Não sei se a pessoa quer falar, se a pessoa se sente à vontade, a pessoa que sofreu, né, que se viu vítima naquela situação, se sente à vontade para falar, se ela está em condições de procurar ajuda, mas eu me incomodei com essa situação e eu quero receber uma orientação, quero saber como que funciona, quero saber se eu posso ajudar, o que eu posso fazer para ajudar. Pode entrar em contato com o SAVES, né? Depois no final eu vou deixar os meios de contato, mas pode entrar em contato por e-mail, por telefone, por WhatsApp. A gente vai minimamente, assim, né, acolher e passar algumas orientações, né? Então, assim, o SAVES, ele só pode assumir efetivamente a condução daquela situação se a pessoa que se viu ali envolvida, né, se a vítima quiser, se a vítima buscar o apoio, buscar ajuda, né? Se isso não acontece, claro que a gente pode fazer todo o resto. A gente pode orientar, a gente pode, né, conscientizar, sensibilizar aquela população ali naquela unidade, naquele instituto, prestar orientação para as pessoas que souberam da situação, que se viram envolvidas, né, de certa forma ali naquele episódio. Mas assumir a tratativa e conduzir, a gente não pode sem que a pessoa, sem que a vítima nos procure, né? Assim como a denúncia, a formalização da denúncia no âmbito institucional só acontece se a vítima quiser, né? Então, isso é importante a gente falar, tá ali, né? A diferença entre queixa e denúncia. Então, quando uma situação chega para nós no SAVES, ela é tratada como queixa. A pessoa traz para a gente uma queixa. Se isso depois vai ser formalizado, vai virar uma denúncia, é sempre facultativo e a pessoa que vai decidir se ela quer isso, porque isso envolve uma série de coisas. E aí lá no SAVES, claro, a gente faz toda a orientação sobre como isso funciona, o que precisa, né? Um passo a passo mesmo das etapas, da documentação, o SAVES que monta esse processo, encaminha esse processo para o gabinete do reitor, a gente que faz isso, acompanha esse processo, depois dá a devolutiva, né? Se teve, né, por exemplo, se houve um processo administrativo disciplinar, um processo de sindicância, é o SAVES também que dá a devolutiva, né, para a vítima sobre o desfecho desse processo, enfim. Mas isso é importante a gente destacar que é uma das medidas possíveis, né? O trabalho do SAVES, ele não se resume a isso, né? E se a pessoa não quiser formalizar a denúncia, a pessoa pode ser acompanhada pelo SAVES da mesma forma, né? Tem tanto de outras coisas aí que a gente pode fazer que não só a denúncia. Claro que a denúncia é super importante, né? Eu acredito que é o meio mais eficaz mesmo que a gente tem de combate, né? De mudança mesmo, porque eu falo assim, que quando existe uma denúncia, não é só as pessoas envolvidas ali, é todo o entorno, né? Que vai ser afetado, né? Por essa situação. Então, falar do sigilo, né? O SAVES, ele é um serviço que garante o sigilo absoluto de todas as informações que são, né, que chegam ali pra gente, de tudo que é conversado, de todos os relatos que a gente acolhe, né, recebe. Então, existe o sigilo absoluto de todas as informações, tá bom? A articulação com os serviços que a gente já tem dentro da Unicamp, não só dentro da Unicamp, mas principalmente, então, para a gente poder cuidar das pessoas, né, que se viram ali afetadas por esse tipo de situação, a gente precisa dos outros serviços. Então, isso é um trabalho cotidiano nosso. Assim. Então, a gente faz essa articulação, né, da rede de apoio. Então, o SAP, o SAI, a DAC, DGRH, Secretaria de Vigilância do Campus, né, o pessoal da Vigilância, o SECOM, o CAISM, tantos outros. E esses são serviços internos, né? E tem alguns serviços externos, mas que são muito específicos, serviços que a gente não tem aqui, que é muito comum também a gente fazer o referenciamento e encaminhamento para esse serviço. Então, a DDM, né, a Delegacia de Defesa da Mulher, ou outros distritos policiais, o CEAMO, que é o Centro de Apoio à Mulher, que é um serviço municipal, o Centro de Referência LGBT, que também é um serviço municipal,
O Ambulatório Transcender, que também é um serviço da Prefeitura de Campinas, a Defensoria Pública. Então, uma série de serviços que a gente precisa, não raro, recorrer para prestar aí uma assistência de qualidade para as pessoas que se viram envolvidas nesse tipo de situação. Tá? Falar das ações educativas, né, que é um pouco isso que a gente está fazendo aqui hoje, que eu falei também um pouquinho no começo da minha fala, que é super importante, que é um trabalho que não tem fim, né, que é de conversar com os diferentes segmentos da universidade sobre a política, sobre o tema, sobre os SABs, né, sensibilizar mesmo para essa temática. A gente tem ido, né, a Unicamp é enorme, mas a gente tem ido devagarinho, a gente tem ali conseguido chegar, então o pessoal dos colégios técnicos também, Cotil, Cotuca, que também podem ser atendidos pelos SABs, né, os outros campos, então o pessoal de Limeira, a FOP, Piracicaba, né. Uma coisa importante que eu não falei no começo. Quem que pode ter acesso aos SABs, né? Porque na resolução fala membros da comunidade, mas quem são os membros da comunidade? Então, não são só as pessoas que têm vínculo formal com o Unicamp. Então, esses, né, claro, então, funcionários, professores, alunos, estagiários, menor aprendiz, patrulheiro, mas também os terceirizados, os prestadores de serviço, os pacientes dos hospitais. Né, a gente, no final do ano passado, a gente está ainda em fase de finalização, mas praticamente já fechou o protocolo para quando ocorre esse tipo de situação e são pacientes, estão internados sob os cuidados da instituição. Né, e a resolução, ela traz tudo de uma forma muito geral. Então, quando a gente fala de paciente, por exemplo, é uma realidade que é completamente diferente. Completamente diferente. Né, então, a gente teve que pensar um protocolo único e específico para esse tipo de situação. Né, comerciantes locais também, então basicamente qualquer pessoa que esteja na Unicamp, né, na universidade, e que vivencie ou testemunhe uma situação assim, pode ser atendida pelos SABs, tá? Deixa eu ver se tem outro, emocionar, mas eu ia falar lembrei que eu ia falar. Também um ponto importante que eu não falei, não são só para situações, gente, que acontecem fisicamente no espaço da Unicamp, né? Mas em situações que envolvem o convívio universitário, digamos assim, né? Situações que acontecem no contexto universitário. Para acontecer no contexto universitário, não precisa estar no espaço físico da Unicamp só, necessariamente. Né? Então, por exemplo, situações que porventura aconteçam na moradia estudantil, ou em repúblicas, ou em barzinhos, que são comumente frequentados pela comunidade da Unicamp, né, pelos funcionários, alunos, restaurantes, enfim. Então, não necessariamente dentro do espaço físico, né, dentro da caixinha da Unicamp, mas situações que ocorram no contexto universitário. Tá? E aí, os meios de entrar em contato com a gente, né, o meio mais comum, que eu acho que, né, pela facilidade, tem sido o WhatsApp, esse telefone fixo é o WhatsApp também, tá? É direto comigo, que também sou responsável pelos atendimentos, então é muito mais tranquilo, assim, pela questão do sigilo e porque, assim, a situação chega, eu já colho, ali às vezes pelo WhatsApp mesmo já consigo prestar algumas orientações mais urgentes, né, mais imediatas, e aí a gente combina, a gente vai marcar um atendimento, vai conversar, e a partir daí essa pessoa passa a ser acompanhada mesmo pelo serviço, tá? E o e-mail também, sabes@unicamp.br. Eu acho que era isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Lívia, eu vou pedir para a Câmara de Mediação se apresentar. E tá. aí a gente Deixa abre no final, as perguntas para a gente tá. dar dentro do tempo. Tudo bem? Tá jóia. Ótimo. Vai. Deixa eu me apresentar. Bom, a Câmara de Mediação tem uma estrutura bem enxuta. Sou eu, a Juliana, que não pôde estar aqui hoje, e o Jaime, que é envergonhado, que fica sentadinho aqui, tá? Mas a gente conta com 42 mediadores esparramados pelo campus. A Cláudia, que é da DAC, a Cacau, é mediadora. O
professora Dora, mediadora também, e nós temos, assim, docentes e funcionários, né? Os alunos ajudam a gente na política da mediação, mas a gente entende que para eles se envolverem na mediação é muito conflito para quem está com foco de estudar, tá? Então, vou passar bem rápido. Essa é a página por hora da Câmara, que vai estar sendo reestruturada. Apresentei aqui, né? Então, é a Câmara de Mediação e Ações Colaborativas, porque além da mediação, a gente quer implantar outras técnicas de solução consensuais. A gente está pensando agora em começar a trabalhar com justiça restaurativa, enfim, e outras coisas. Por que foi criada a Câmara de Mediação? Assim como a Vivian falou, a Câmara foi criada em 2019. Foi nesse rol de ações, né? Diretoria de Direitos Humanos, SAVES, Câmara de Mediação. Foi para facilitar a vivência dentro do campus, para tentar solucionar de maneira não litigiosa, não através de sindicância, de processo administrativo, de processo judicial, através do diálogo. Então, é uma mudança de cultura, né? A cultura do diálogo. E a mediação, ela dá conta, eu não vou ler o conceito, ela dá conta de resolver as relações interpessoais. Então, aluno, funcionário, aluno, docente, funcionário, docente. Só que diferente do SAVES, ela é só para a nossa comunidade. Então, por hora, por impedimento legal, né, a Câmara não pode atuar com os terceirizados, com o pessoal que usa a nossa área médica, dos pacientes. Então, não, é só para essa comunidade, alunos de graduação, pós, docentes e funcionários. Tá? Bom, aqui a gente sempre menciona que é uma apresentação um pouco mais. Então, aqui são as legislações que tratam da mediação, no âmbito externo ou Unicamp, porque ela foi criada aqui, mas ela está sujeita ao Conselho Nacional da Justiça. Então, isso é para quem quiser, depois a gente fornece os slides. Aqui é a resolução Unicamp que criou a Câmara de Mediação. Então, é a GR, Gabinete do Reitor, 32/2019. Ela foi criada em 2019, só que a gente não tinha mediador. Então, a resolução foi criada, ela previa que precisava de mediadores. Então, foi feito um curso de mediação que a professora Dora fez, Cacau fez, eu fiz. Esse curso começou presencial, veio a quarentena, tivemos 2 aulas presenciais, fizemos em tudo online, e a Unicamp deu a possibilidade da dupla certificação. Então, a gente quem queria se capacitava via do Corp só, e quem queria fazia capacitação para atuar com justiça. Então, é um curso de 63 horas de teoria, 40 de estágio para atuar na Unicamp e 80 para quem queria ser mediador inclusive judicial. Aí, com esse curso concluído, que foi no início de 2021, acho que fevereiro de 2021, o reitor designou, através dessa resolução, a GR 25/2021, o rol dos mediadores. Então, se vocês acessarem, vocês vão ver todo mundo que é mediador na Unicamp. Por que isso? Porque, um exemplo, tá? Se eu vou resolver um conflito, vai para a Câmara um conflito de alunos aqui, aluno e um professor aqui do ID. Eu jamais vou poder colocar a professora Dora nessa mediação, porque ela pode ter envolvimento com algum aluno, conhecer melhor, o aluno está sempre conversando com ela, ou o docente pode ser amigo. Então fica, a mediação ela é totalmente, ela tem 3 pilares assim: sigilo, equidistância do mediador, ou seja, o mediador tem que ser alguém bem distante daquilo, não ter contato, e é totalmente um ambiente voluntário, então é voluntário por parte dos mediadores e dos medianos. A mediação, ela tem o caráter, a Cláudia, se for atuar numa mediação, ela está indo voluntariamente. O trabalho dela é matar, o trabalho da professora Dora é MB. Então, é uma coisa voluntária. E os mediandos também só fazem mediação caso as 2 ou mais partes queiram. Chega um conflito lá pra gente, a gente convida a outra parte, é diferente de sindicância e de sentima, né? Você convida, e se a parte topar, querer conhecer a mediação, ela é feita. Senão, o conflito vai ser tratado de outra maneira. Então, eu falo que ele é sempre uma oportunidade
em que as partes decidam sobre o que elas querem ou não. Porque se vai para a sindicância, as partes não estão decidindo. Se vai para a justiça, é o juiz que vai decidir, é o terceiro, né? E na mediação não, as partes elas entram com o auxílio dos mediadores e das técnicas de mediação, elas entram numa composição. Ou às vezes não também, né? Não é assim milagrosa. Aqui é a resolução 45 de 2021 que vinculou a Câmara ao gabinete do reitor, porque ela nasceu dentro da ouvidoria. Depois, como ela foi crescendo, entendeu-se que não cabia mais lá, uma vez que a própria ouvidoria pode mandar temas para mediação. Então ela está dentro do gabinete, mas com total autonomia, sigilo, não é um órgão que recebe as coisas e reporta. O gabinete não sabe, assim, não tem conhecimento do que é tratado. Aqui a gente aprecia igual a Vivian, né? Nós somos facinhas, a gente brinca. A Vivian é minha parceira de porta, né? De parede. A gente, assim, se tiver um lugar que queira ouvir, 4 pessoas, a gente vai falar, divulgar, porque embora a gente já tenha percorrido 49 órgãos da Unicamp, tem gente que não sabe que tem a Câmara de Mediação. No IB, a gente participou de uma congregação para apresentar a Câmara, mas com os alunos é a primeira vez. Queria até agradecer a professora Dora e a equipe toda, porque é a primeira oportunidade de estar falando com vocês. E a gente recebe muita mediação de aluno, sabe? E eu falo que eu acho muito legal porque vocês são mais jovens, é mais fácil fazer essa transformação da cultura do diálogo com vocês. Então, assim, as autocomposições lá são muito bacanas.